tê-lo aqui conosco no Bom Dia Feira. A gente agradece a disponibilidade de falar conosco, deseja uma ótima manhã de terça-feira para o senhor. Eu quero começar até perguntando como é que foi esse momento, né? E tem sido esse momento de pandemia para o senhor, né? A vida de todo mundo mudou, acredito que a do senhor também. O senhor inclusive tomou já a primeira dose da vacina, né? Como é que foi essa experiência também nesse período? A gente está vivendo tempos tão diferentes que antes da gente entrar em outros assuntos, é meio que quase que impossível a gente começar as entrevistas sem falar um pouco disso, quanto que a vida do senhor mudou nesse pouco mais de um ano de pandemia da Covid-19. Muito bom tê-lo aqui conosco, uma ótima tarde, bom voltar a falar com o senhor. Bom dia, Fernando, bom dia, Ana, bom dia, Bárbara, bom dia, ouvintes da Rádio Princesa, bom dia, Feira, bom dia, Dilson, né, que deve estar do mesmo jeito que eu estou. Bom dia a todos mesmo, um prazer, uma satisfação estar falando com vocês. Sempre é um prazer para mim falar nesse programa de pessoas que eu respeito, de pessoas que eu gosto e de pessoas que são gente do bem, né? Pessoas que sabem fazer a vida, levar a vida com profissionalismo, com decência, com ética e com respeito. Então é uma alegria muito grande para mim. Olha, a pandemia eu acho que mudou a vida de muita gente, ou de todos, né? Eu acho que esse vírus que abalou o mundo, né, socialmente, economicamente, profissionalmente, é uma situação, né, lamentável, uma situação muito difícil. Ainda tem gente que não acredita, né, e as mortes estão acontecendo, vai surgindo. Nos últimos 20 dias, um número de pessoas morrendo foi assustadora, né? Mais de 30 mil pessoas apenas nos últimos 20 dias neste país. É uma coisa horrível, lamentável. Se perde tanta gente, tantas pessoas. É uma preocupação enorme. Há poucos dias, alguns amigos, ontem eu conversando com um amigo muito querido, estava abaladíssimo, que tinha perdido um amigo de 43 anos para a Covid. É uma doença que não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe poder econômico. Quem contrai realmente corre sério risco de perder a vida. São tantos, né, que em Feira de Santana já passou da casa de 570 mortes. Na Bahia, parece-me que 18 mil mortes, e no Brasil 350 mil mortes. Então é uma situação realmente complicada, muito difícil, dói no coração da gente, né, essas coisas. Ontem uma amiga me mandou uma mensagem feliz que o esposo dela chegou aí para a UTI, no hospital de campanha, mas tinha tido alta, que foi para casa domingo. Ó Jesus, realmente é difícil falar num momento desse, não sentir saudade de tantos amigos que já se foram e momentos que você não pode ir nem no sepultamento. Ontem eu estava vendo um depoimento de uma pessoa que perdeu um ente querido. A dor, né, que sai direto do hospital, dentro de um caixão, que não pode nem ser aberto, direto para a sepultura. A pessoa chorando, triste, né? É uma coisa realmente muito difícil, muito complicada. E eu aproveito aqui para conclamar a você que está me ouvindo: não menospreze esta doença. Esse vírus, ele é muito violento. Será que alguém que duvida disso não está vendo que o mundo todo foi abalado? As 350 e tantas mil mortes que já aconteceram no Brasil, as 570 mortes que já aconteceram em Feira de Santana. Oh, meu Deus, será que é possível alguém ver uma coisa dessa e ainda menosprezar?
ainda dizer que não existe, ajude a contribuir. Ajude a contribuir a dizer a seu irmão que não saia de casa sem usar máscara. Que use máscara todas as horas que você precisar sair de casa, que você for ao trabalho. Você está no seu trabalho, use a máscara. Se você vai ao supermercado, use a máscara. Se você vai ao médico, use a máscara. Se você pegou em alguma coisa, não leve a sua mão ao rosto. Passe álcool, lave, vá no sanitário, lave suas mãos. Precisamos fazer isso. Se a gente faz isso, vai ajudar o próximo. Vai ajudar a você e vai ajudar quem está próximo de você. Use a distância. Eu estou dentro de isolamento, estou em isolamento. Tomei a primeira dose, tomei. Está marcado para tomar a segunda dose, está marcado para tomar a segunda dose. Então, eu acho que se cada um cumprir o seu dever, ter mais cuidado, mais zelo, com certeza, diminuirá o número de casos, vai diminuir o número de casos. Então, se você não tem receio, tudo bem, fique para você, mas não leve para o próximo. Não leve para o próximo. Deixe o próximo ser preservado. Então eu proclamo às pessoas que estão aqui nos ouvindo, torne-se um soldado desta mensagem para quem possa nos ouvir, para quem possa nos escutar. O vírus é violento. E ainda, evidentemente, tem muitas coisas de variantes que estão surgindo, um vírus diferente. É isso que está acontecendo. É isso que está surgindo aqui, ali, acolá. Você vai, que ele vai e volta, que Deus nos livre, mas você viu que no Amazonas houve um período que estava melhor do que o resto do Brasil. Aí, de repente, o Amazonas ficou pior do que o resto do Brasil. Agora, o Amazonas está melhor do que o Brasil. Então, é preciso que a gente possa respeitar esse vírus, se cuidar e fazer uma ação, todos nós, indistintamente de quem seja. Eu sei que você está indo ao seu trabalho, você precisa ir ao seu trabalho, é necessário que você vá ao seu trabalho, tudo isso eu sei, compreendo e aplaudo quem tem suas ações de fazer a sua família feliz, de lutar pela sua família. Mas use a máscara. Use a máscara. Pegou em alguma coisa, passe álcool gel na mão ou lave as mãos. Não leve suas mãos ao rosto, porque através desse contato, através da sua saliva, se você estiver sem máscara, que você transmite ou que você recebe o vírus. Bom, ex-prefeito, a gente... complicado. Sim. É complicado, né? É muito difícil isso. A gente se emociona em falar essas coisas, porque quantos amigos nós já perdemos? Quantas vidas, né, já foram perdidas para esse vírus? Então, eu acho que todos nós precisamos fazer a nossa parte no combate a esse vírus. Pois é, o momento é realmente muito complicado. E nesse período, ex-prefeito, a gente teve algumas polêmicas a nível nacional, tanto em relação a tratamento precoce ou não, medicamentos, a gente teve uma polarização muito grande e politização, inclusive, da própria doença, até de forma que até eu considero indevida, né? Muita gente politizando o que não era para ser politizado. Como é que o senhor enxergou as atitudes, aí vou dizer mesmo, de governos? O senhor foi prefeito de Feira de Santana por um bom tempo, o senhor foi deputado, o senhor tem uma experiência muito grande na política. Como é que se ouviu as ações dos governantes, né? Tanto a nível federal como aqui na Bahia também, os próprios municípios. Como é que foi esse enfrentamento e tem sido esse enfrentamento à Covid-19 na visão do senhor? Olha, é um ano, né? Tem 1 ano e 1 mês que começou isso aqui em Feira.
E no Brasil um pouquinho mais. E no mundo um pouco mais. Eu acho que politizar essa questão da pandemia é uma falta até de covardia das pessoas. É querer aproveitar, surfar, no momento de dor, no momento de sofrimento de tantos, levar o assunto para a política. Então, eu condeno isso, a questão de politizar esse momento radicalmente. Mas faço comentários a respeito disso. Primeiro, um vírus que ninguém conhecia e até hoje os cientistas, os técnicos, os profissionais da medicina continuam ainda desconhecendo em muita parte a questão do vírus. Lá no início, como fazer o tratamento de algo que você não conhece? Como combater um vírus que você nunca ouviu falar? Então, os médicos, os cientistas se aprofundaram em estudos, estudaram muito, pesquisaram muito, para aprender, ou tentar aprender, ou buscar meios de combater esse vírus. E assim procederam. Ora, se médicos especialistas, profissionais da medicina, da saúde, lutaram com tanta coragem e bravamente para combater esse vírus, os governantes, nem sempre médicos, na sua maioria esmagadora não, ou da área da medicina, ou da saúde, não sabiam também como agir. Então tivemos momentos na saúde, eu lembro-me que o ministro Mandetta ia para a televisão todos os dias, dar as orientações que ele mesmo com sinceridade dizia: captei essas mensagens no exterior, do que aconteceu na China, no que aconteceu na Itália, que foi o segundo país que aconteceu com mais força, que aconteceu na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Holanda, na Austrália, nos Estados Unidos. Foi buscar os conhecimentos nesses países que já estavam tratando há um tempo maior do que aqui no Brasil. E orientava como proceder. Usa máscara, mas não tem máscara, não existe máscara, não existe máscara. Use álcool gel, mas não existe álcool gel em quantidade. E aí a indústria, o ser humano, as pessoas dentro de casa foram se organizando e produzindo máscaras. As indústrias foram produzindo álcool em quantidade para que a população pudesse ter. E as autoridades? As autoridades, a qualquer nível de poder, passaram a aprender a como agir. E como era que agia? Fechava o comércio aqui hoje, fechava a indústria aqui hoje, fechava a escola ali, fechava algo aqui e acolá, para que circulasse nas cidades menos pessoas. Nem todo mundo aceitava, porque uns entendiam que ia ter prejuízo, ia levar a sua empresa à dificuldade. É um drama, é uma situação difícil, complicadíssima. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então você vai levando esse problema, você vai levando. E aí vem a política, a politicagem. Quem agia de um jeito, o adversário condenava. Se a autoridade mudava seu ponto de vista, o outro mudava também seu ponto de vista e ia de acordo à onda da maré. E as autoridades agiam, tomavam atitudes. Eu acho que, no contexto geral, cada um procurou fazer a sua parte ao seu modo. Não vou politizar nem fazer politicagem num momento como esse. Eu acho que cada um procurou fazer o melhor para a sociedade, para o povo. Ah, mas já podia ter vacina no Brasil, porque a vacina não tem no Brasil, ou na Bahia, ou em Feira de Santana. Mas Jesus, primeiro, quando surgiu a gripe da influenza, H1N1, você levou 3 anos para descobrir a vacina, para poder dar
Aliás, está até se aplicando, e eu até vou tomar, né? Os idosos não podem deixar de tomar. E aí, o vírus, do coronavírus, em menos de um ano, os cientistas descobriram a vacina. Mas ao descobrir, existem processos técnicos, científicos que devem ser feitos para que possa chegar a aplicar no cidadão, na cidadã. Isso passa por estudos responsáveis. Uns condenam daqui, outros condenam de acolá. Ontem eu estava lendo uma nota que em um país, não me lembro qual o país, não estou lembrando o país, mas o país condenou o uso da vacina produzida na Rússia, a Sputnik. Não me lembro o país, mas um país desse produziu ou condenou. E estava o governo da Rússia condenando porque tinha acontecido isso. Então, os cientistas é quem pode dizer: eu tomei a minha vacina, tomei. Aí eu dizia assim, só tome a vacina tal. O outro dizia, só tome a vacina Y. Eu cheguei na unidade de saúde pública e tomei a vacina que estava lá no dia, eu nem perguntei qual era. No dia seguinte alguém me ligou e perguntou: Zé, qual foi a vacina que você tomou? Rapaz, não sei não. Eu tomei a vacina que tinha lá. Aí depois eu perguntei saber e me disseram qual foi. Então, eu acho, sincero e honestamente, que esse é o momento que todos nós podemos contribuir. E contribuir com isso é não fazer politicagem. Contribuir com isso é fazer a sua parte, quem é político, quem é cidadão, quem é cidadã. Né? Então, eu acho que quando se descobriu a vacina, que começou a produzir aqui, ali, acolá, lembro-me muito bem que um desses locais que descobriu a vacina na Índia pegou fogo lá na indústria, no laboratório onde estava se produzindo a vacina. Claro que isso deu problemas para se poder produzir. Como é que você produz a quantidade de vacina para bilhões, bilhões e bilhões de pessoas? E atende a todos ao mesmo tempo? É impossível. Então, você vai tendo, comprando, adquirindo, leva para os Estados Unidos, leva para o Canadá, leva para o México, leva para a Europa, leva para a Ásia, leva para a África, leva para o Brasil, para a América do Sul, para a América do Norte, e vai chegando nos países, vai chegando nos países, vai chegando nos países. Outra coisa que eu li também em algum lugar, alguém dizendo que no Brasil já foi distribuída 45 milhões de doses, que agora tinha sido aplicada 22 milhões de doses, condenando, por que não aplica o resto? Ora, isso é um ato de ignorância. Ora, não aplicou 45 milhões, porque se você aplicasse 45 milhões, você não teria a segunda dose para aplicar. E se não aplicar a segunda dose, passa o momento de aplicar a segunda dose. E se não aplicar a segunda dose, o que acontece com a garantia da segurança da aplicação da vacina? Então é preciso ter responsabilidade em tudo aquilo que se fala, em tudo aquilo que se busca. Então eu quero aqui dizer o seguinte: eu acho que os governantes, de um modo geral, estão agindo buscando o bem-estar do povo. É isso que eu acho e é isso que nós devemos buscar. A política tem seu momento. A política se faz no seu momento. Eu estava dentro de casa, eu estava recolhido, março, abril, maio, junho. De julho em diante eu saí de casa, fui fazer a política. Tive todos os cuidados. Me cuidei muito. Em nenhum momento tirava a máscara. Em pouquíssimos minutos que eu tirava a máscara, eu olhava para o lado para ver se 100% das pessoas estavam com máscara. Ao pegar no microfone, passava álcool. Tive muito cuidado. Deus nos ajudou que a gente não pegou. Agradeço a Deus todos os dias. Passou a campanha, eu me recolhi. Não deixo de atender a ligação de ninguém. Mas, pessoalmente, eu estou realmente com muitos cuidados.
E acho que as pessoas idosas devem fazer isso. E os novos, usar máscara. Então, as autoridades estão agindo. O governo brasileiro procurar fazer a política da sociedade, não se separando dos governos, e os governos como um todo, prefeitura, estados, se unir também ao governo federal e deixar desse lero-lero, e um falar do outro, um buscar falar do outro, e agir todos de comum acordo em defesa de uma causa que é de todos. Não é de um presidente, não é de um governador, não é do prefeito, é da sociedade, não é do vereador, é da sociedade. Você vê que os vereadores aí agora tomaram um susto enorme. Por que os vereadores tomaram um susto? Porque eles estão trabalhando, porque eles estão indo à Câmara, eles estão indo realizar suas sessões, levar as suas ideias, as suas propostas. Tem gente que está em casa, que testou positivo. Outros já testaram positivo em outros momentos. Então, todos querem fazer sua parte, todos buscaram fazer a sua parte, debater e fazer sua parte. Será que isso que aconteceu na Câmara de Feira não foi para poder justamente se debater mais o assunto, se falar mais sobre o assunto, se temer mais o assunto? Será que essa parcela de contribuição que a Câmara deu, no seu trabalho, em despertar, em chamar a atenção, não está contribuindo para que a gente também tenha mais receio? Então eu quero aqui dizer que o certo é cada um temer mesmo. O certo é cada um ficar com receio mesmo e se cuidar e se cuidar. O cidadão, a cidadã, o homem e a mulher, idoso ou jovem, e as autoridades juntas. Porque se não agirmos juntos, todos nós juntos, independente de ideologia, independente de partido político, nós não venceremos mais rápido esse vírus. Estamos conversando com o ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho. Mudando um pouco de assunto agora, ex-prefeito, eu queria uma análise do senhor sobre o ano que vem tem eleição, né? O senhor até falou aqui em dezembro passado que 2021 era um ano de análises, um ano de discussões, de reuniões, né? De encontros. Como é que o senhor está vendo o cenário que se desenha para 2022? E aí eu vou pedir, inclusive, a própria análise do que se tem, tanto em relação ao governo federal como ao governo estadual. Como é que o senhor avalia os governos e o cenário que se desenha para as eleições, já que 2021 é esse ano, de fato, dessas discussões? Olha, é um ano ainda muito conturbado, né? Muito difícil. Você vê que ninguém está viajando, as pessoas não estão circulando, né? As pessoas estão ficando nas suas casas. Não estou vendo, assim, político viajar, não estou vendo político ficar em aglomerações. Os eventos que estão acontecendo são limitados, né? Um número de pessoas muito limitadas, com todos os cuidados. Quando a gente chega num lugar, os locais estão marcados, onde você pode ficar, com no mínimo 2 metros de distância, uma pessoa da outra. As cadeiras são colocadas assim, você vai num culto, os bancos das igrejas também são marcados. Se você vai numa missa, os bancos das igrejas são marcados. Eu fui recentemente numa missa dos 160 anos, 168 anos, uma coisa assim, da Santa Casa de Misericórdia. Cheguei na igreja, você só pode sentar no banco 2 pessoas, na quininha do banco. No banco de trás só pode sentar uma pessoa. Então, uma igreja que você tem lá 300 pessoas sentadas, vai ter lá no máximo explodindo 60 pessoas, 70 pessoas. Então, as pessoas estão cuidando, tanto nas missas, tanto nos cultos das igrejas evangélicas, as pessoas estão respeitando os 2 metros de distância. Então, nos eventos que eu tive, em 2 eventos recentemente, em Serra Preta e Serrinha, as pessoas estavam respeitando.
No palco só tinha um palco que caberia, vamos dizer, 30, 40 pessoas, só tinha 8 pessoas, com as cadeiras colocadas 2 metros de distância. Eu ainda puxei a minha, fiquei com 3 metros de distância no mínimo. Conversava com as pessoas com todas as distâncias, nem aquele cumprimento de fechar a mão e bater uma na outra eu faço, eu dou um adeuzinho de longe e tal. Então eu acho que isso evidentemente que prejudica o momento. Nem todo mundo quer falar em política agora, nesse momento, as pessoas estão respeitando o momento. Então eu acho que isso prejudica falar, mas você tem os microfones das emissoras de rádio, você tem a tela da TV, você tem os blogs, sites, as redes sociais, que aborda o assunto com propriedade, aborda o assunto dentro do mundo da política, cada um com sua opinião, cada um com sua atitude, cada um com seus gestos e raciocínios, né, e opiniões. Eu acho que até julho nós vamos ter aí mais ou menos esse tipo de ação, não é? Cada um tendo seu cuidado, na hora que conversa com uma pessoa, conversando com distância, com uso de máscaras, etc., usando álcool, repito, tudo isso, mas tendo muito cuidado, acho que todos estão fazendo isso com cuidado, tá? Então isso prejudica, mas faz o debate e a gente aborda os assuntos como estamos abordando aqui agora. O que a gente aborda aqui agora, no Bom Dia Feira, repercute, né? Sites publicam, blogs publicam, outras emissoras publicam, o tititi no mundo da política acontece, né? Então as pessoas vão fazendo esse debate de forma ainda tímida, mas vai acontecendo. Eu acho que o cenário nacional é um cenário totalmente indefinido, uma eleição que vai para segundo turno, não tenho a menor dúvida, teremos vários candidatos, um cenário aí novo, né, que até 60 dias atrás não existia ainda, que era uma candidatura do PT diferente, agora provavelmente será o ex-presidente, né? Então, é um cenário novo, é um cenário que vai acontecer aí na luta, na garra, na determinação e na coragem. Então, até julho acontece que pouca coisa vai acontecer, eu imagino. De agosto em diante, eu acho que vai se aprofundando mais, eu acho que vai amadurecendo mais. E esse cenário lá de Brasília, ele desce também para os estados, né? Para qualquer estado da Federação Brasileira, São Paulo, Rio, Minas, etc. Eu li há poucos dias uma entrevista do governador de Minas Gerais, muito boa, por sinal, a entrevista dele, dentro desse contexto também que nós estamos aqui falando, né? Eu li agora recentemente, esse fim de semana também, uma entrevista de ACM Neto, também dentro desse contexto, né? Dentro dessa linha também e tal, falando praticamente as mesmas coisas e tal. Então, qualquer pessoa que você vai falar ou vai ouvir, ou vai ler dentro desse contexto da política, é esse momento, né, difícil, mas claro que um liga para o outro, um conversa pelo outro, no telefone, mesmo porque se você não pegar o telefone para ligar no momento desse, vai terminar endoidando, vai ficando sem falar, sem conversar. Então essa palavra, esse bate-papo até alimenta o seu coração, alimenta seu corpo, sua mente, né? Então isso ajuda você a ir vivendo, isso alimenta a vida sua com aquilo que você gosta de fazer, né? Então dar essa entrevista para mim aqui é gostoso, é bom, eu estou fazendo com prazer extraordinário, muita alegria, né? Porque nós estamos batendo papo, né? Conversando sobre assuntos importantes da sociedade. Então, eu acho que no âmbito estadual vai ter algumas dificuldades, viu, para fazer essa campanha, e vou tentar explicar aqui rapidinho. Mudou a lei, né? Antigamente os partidos políticos podiam fazer coligações partidárias, fazer as coligações, então juntava o partido A, partido B, partido C, juntava e fazia uma chapa completa de candidatos a deputado estadual e a deputado federal.
era o que acontecia também para as câmaras municipais. Isso mudou, né? Não existe mais a coligação. Há um estudo aí, aliás, um debate aí, de que talvez queiram implantar no Brasil o distritão. É uma coisa meio complexa, só com tempo para se falar sobre isso. Para se falar sobre isso, a gente precisa estudar um pouco para poder falar com segurança. Então, mas se seguir o cenário atual, então cada partido terá sua chapa de candidatos, a Assembleia Legislativa da Bahia e a Câmara Federal. Então, isso, evidentemente, que muitos partidos vão ter muita dificuldade para formar sua chapa de candidato à Assembleia Legislativa, de formar sua chapa de candidatos à Câmara Federal. Haverá muita dificuldade para isso, mas muita mesmo dificuldade para isso, tá? Então, o que é que vai acontecer, não sei, o que é que vai acontecer na Câmara, na composição da Câmara no futuro, não sei, o que é que vai acontecer nas Assembleias Legislativas também, é uma incógnita, é uma interrogação muito grande. Então, tudo isso vai passar. Aí tem uma vaga para senador, tem uma vaga para governador e tem uma vaga para vice-governador. Então, é um pouco diferente de 2 anos atrás. Por quê? Porque tinha 2 vagas para o Senado. Então, você tinha capacidade de sentar com mais partidos para conversar, para dialogar, para fazer um entendimento, para fazer a composição da chapa. Agora tem uma menor. Ora, se você tem um a menos, é 25%. 25% não é qualquer coisa, não, é muita coisa, né? Então, você tem menos espaço para discutir, você tem menos espaço para debater. Mas é conversa, e política é conversa, é diálogo e é respeito ao próximo. Então, se você está sendo candidato, e quem é candidato a governador lidera, né, a composição das chapas. Quem é candidato a presidente da República lidera a composição da chapa a nível federal. Quem é candidato a governador lidera a composição da chapa a nível estadual. Bom, então isso com certeza aos poucos vai acontecendo, aos poucos vai surgindo, aos poucos um diz uma coisa aqui, outro diz uma coisa acolá, e vai se formando, e vai surgir o cenário da disputa na próxima eleição. Espero que até o final do ano todo mundo esteja vacinado e, com fé em Deus, a sociedade vivendo em mais paz, sem menos tantos esse sofrimento, e que as pessoas possam voltar a viver com tranquilidade, podendo ir à sua praia, podendo ir circular, né, por tudo que é lugar e fazer a sua vida, ir a todo canto, né, fazendo a sua vida sem esse receio horrível que todos nós estamos vivendo. Estamos conversando com o ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho. Bom, ainda falando a respeito de cenário político também, até porque isso pode mexer de alguma forma com o cenário político, eu quero até ouvir a opinião do senhor também. A Bahia agora tem um ministro, né? João Roma, deputado federal, assumiu o cargo de ministro da Cidadania. O senhor, inclusive, esteve no último sábado acompanhando, né, a comitiva que foi a Serrinha, né, entre outras autoridades políticas também que estavam por lá. O senhor estava participando daquele momento. E isso, no momento que ele foi anunciado no governo Bolsonaro como ministro, pelo menos publicamente, algumas declarações do ACM Neto deram a entender de que ele teria ficado desconfortável, insatisfeito de alguma forma com o fato do João Roma virar ministro no governo Bolsonaro. Como é que o senhor viu esse momento e de que forma, se isso pode acontecer, isso pode mudar o cenário político para 2022, esse prefeito? Não, acho que não muda não acredito que mude não. Não, Neto ficou evidentemente insatisfeito, isso foi taxativo, foi claro, foi objetivo nas suas palavras naquele momento. Eu acho que aquilo ali era um momento muito complicado, era um momento que aconteceu a eleição para presidente da Câmara Federal e do Senado Federal, e Rodrigo Maia ficou insatisfeito e achou que Neto tinha conduzido dentro de uma outra linha para apoio ao Lira na Câmara dos Deputados, quando Neto apenas acompanhou a maioria dos deputados do partido.
né? Acompanhou a maioria dos deputados. Isso já foi totalmente esclarecido. Esse assunto morreu, né, dentro do cenário nacional, porque naquela época, quando João Roma foi convidado pelo seu partido político para integrar, ser ministro, né, ficou se dizendo que era uma escolha de Neto, que Neto sabia de tudo e tal. Então Neto reagiu, né? Reagiu com força, determinação, objetividade, palavras realmente claras e objetivas, não ficou com meias palavras no assunto, né? Foi muito taxativo, né, no assunto. Então ficou realmente insatisfeito, porque Neto tem distância, né, vamos dizer assim, do governo federal. Então, naquele momento, estava se dizendo que Neto estaria sendo, inclusive, iria até ser ministro, que tinha sido convidado até para ser ministro, né? Porque ele desmentiu taxativamente, e eu sou testemunha disso, que em momento algum ele disse que ia ser, nem que tinha nada disso, né? E nada disso aconteceu. Então, eu acho que João Roma aceitou, né, ser ministro, indicado pelo seu partido político, o Partido Republicano, não é? Porque tem muita gente que acha que João Roma é do Democratas. Não, ele não é filiado ao Democratas, ele é filiado ao Partido Republicano. Ele foi eleito pelo Partido Republicano, né? Então, ele assumiu, eu acho que essa é a visão dele, o ponto de vista dele. O que eu achei sobre isso, eu disse a ele pessoalmente, a minha opinião eu dei a ele pessoalmente, não é, a respeito do assunto. Não falo a minha opinião pessoal publicamente, porque dei pessoalmente, né? Então eu acho que assumiu e está aí procurando cumprir a sua missão, né, de ministro, o seu dever de ministro. E evidentemente que quando acontece isso, um dá opinião, um diz uma coisa, outro diz outra, um acha que porque ele veio a tal cidade já está querendo ser candidato a governador, né? Outro acha que quer ser candidato a isso, aquilo, o outro e é nesse mundo político que se vive, né? Um dizendo uma coisa, outro dizendo outra, aí e vai levando o barco. Lá na frente vamos ver o que é que acontece. Eu, sincera e honestamente, não estou enxergando essa candidatura a governador. Eu acho que ele está buscando ser candidato à reeleição a deputado federal. Bom, ex-prefeito, e o senhor, aquela interrogação que fica no ar, e claro, a gente não podia encerrar essa entrevista sem fazer essa pergunta, porque a curiosidade na comunidade é muito grande quanto ao destino político do ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho, né? O senhor, nas últimas eleições ao governo, foi o candidato do DEM ao governo do estado. Como é que o senhor está pensando as próximas eleições? Deve construir algo com o Assemineto para o próprio governo juntos? O senhor pensa na candidatura ao Senado, que o senhor já foi candidato uma vez também, volta e meia se fala também no nome do senhor. O que é que o senhor está pensando? Quais são as reflexões que passam na cabeça do senhor no momento que o senhor pensa em 2022, pessoalmente, do José Ronaldo de Carvalho mesmo? Eu mantenho todas as minhas palavras que eu disse aí no programa em dezembro, né? Após a eleição do segundo turno, eu estive dando uma entrevista aí e eu vou manter tudo aquilo que eu disse. Se você pegar minhas palavras gravadas, não sei se isso fica gravado ou não aí, e botar no ar, eu vou dizer aqui, praticamente vai ser as mesmas palavras, com vírgulas e ponto e tudo. Olha, eu não serei, já disse isso e vou repetir, não tenho nenhuma intenção de ser candidato a deputado estadual e a deputado federal. Não tenho. Não serei, né? Não buscarei isso e não estou buscando. As pessoas estão me ligando, as pessoas estão conversando comigo, dizendo assim, olha, não quero fazer compromisso com o deputado federal, porque estou esperando você se definir e tal. Não, pode ver, seu deputado federal, em quem você deve votar e tal. Eu não serei candidato a deputado federal. Acho que nós temos aqui em Feira de Santana alguns deputados à Assembleia Legislativa que devem manter suas
candidaturas e levar suas candidaturas adiante dentro do nosso grupo político. E tem candidatos novos também chegando que vai disputar esse pleito. Para deputado federal, eu acho que também surgirão nomes, acho até que já deveria ter surgido, a Câmara Federal, né, para poder disputar essa candidatura à Câmara Federal, né? Então, eu acho que teremos essas candidaturas. Bom, mas Ronaldo, você é candidato a governador? Não, governador, eu já disse e repito, eu acho que o prefeito ACM Neto, ele está muito bem na fita, tá? Ele saiu otimamente bem do governo, da Prefeitura de Salvador. Bruno Reis também está indo muito bem como prefeito de Salvador, está muito bem, está indo na mesma pegada de ACM Neto, tá? Tem uma equipe de trabalho lá montada muito boa, excelente na Prefeitura de Salvador. A vice-prefeita, que é uma moça maravilhosa, uma pessoa fantástica, que o Bruno convocou essa vice-prefeita acertadamente, botou pertinho do gabinete dele, botou numa sala, o gabinete do vice-prefeito de Bruno fica do ladinho da sala do prefeito, e ela está cuidando de muitas coisas, principalmente da parte política. Muita coisa da parte política ela está cuidando, porque o prefeito é muito ocupado, muitos problemas. Ela está fazendo isso muito bem, muito bem. Eu acho que Bruno fez isso com muita inteligência com a vice-prefeita, que aliás eu conheço uma mulher muito elogiada por todo mundo, tá? Então, e Neto, né? Neto está fazendo a vida, né? Um escritório. Eu até estou indo lá em Salvador, tenho participado de trabalho nesse escritório, 2, 3 dias por semana estou indo, mas suspendemos isso agora no mês de março todinho. Mês de março a gente não foi lá nenhum dia, fechou. Ele está voltando devagarinho atendendo. Ontem mesmo atendeu a uma pessoa que eu marquei para ir lá falar com ele. Então eu acho que as coisas estão andando, as coisas estão fluindo tal, e vai andando. Então eu acho que essa questão, João Roma está cuidando lá da parte dele de ser ministro, vai fazer o processo dele lá, não é? A tendência vamos dizer assim, o Democratas apoiar outro candidato a presidente da República. Ninguém sabe ainda quem será esse candidato, não existe ainda definição nenhuma, né, a presidente da República, em quem o partido vai apoiar. O próprio Neto, que é presidente nacional democrata, já disse isso, já falou isso em entrevistas, que foi dada em uma entrevista coletiva recentemente, online. Então eu acho que João está fazendo o papel dele, né? Fazendo o papel dele. Eu fui à Serra Preta a convite do prefeito Franklin Leite, que é como se fosse um afilhado meu, né? O pai de Franklin Leite é o meu amigo fraternal, meu amigo de muitas décadas. Antônio votou comigo para deputado estadual e federal em diversas oportunidades. Quando eu deixei de ser deputado, Antônio votou em Fernando de Fabinho, todas as vezes que Fernando de Fabinho foi candidato a deputado estadual e a deputado federal, né, que me substituiu. Franklin, que é seu filho, é meu amigo pessoal, é meu afilhado político, né? Então ele me convidou, ele conseguiu uma obra maravilhosa, fantástica, no Distrito do Bravo, município de Serra Preta, e eu não poderia deixar de estar ausente no momento de muita alegria dele, de emoção e de satisfação que ele estava. Ele levou para sua cidade uma fábrica. São 160 pessoas que estão trabalhando nessa fábrica, né? Então eu, lá no município pequeno, como é Serra Preta, é muito importante isso, né? Então fui convidado também pelo prefeito de Serrinha, doutor Adriano, que é também meu amigo particular e político.
Na minha eleição de senador, Adriano me apoiou para senador, para governador, numa eleição dificílima. Adriano me apoiava com palavras, com gestos, com atitudes, me recebeu no município, ao lado de doutor Ferreirinha, ex-prefeito, me receberam no município, fizemos carreata no município, juntos, né? Então, o doutor Adriano é uma pessoa assim, eu vibrei, eu adorei a sua vitória na sua reeleição no município de Serrinha. Eu fui lá levar o meu abraço a ele, o meu gesto de amizade, de respeito, no momento em que ele estava inaugurando uma obra que foi construída com recursos do governo federal. E com recursos do governo federal, os ministros estiveram lá, dentre os quais João Roma, inaugurando, essa obra. Então, é isso aí. Eu acho que o processo está aí, vai, se intensificando, aumentando daqui, aumentando da lá, mas acho que vai se respirar mais mesmo a partir de julho, agosto. Aí a coisa, eu acho que vai começar a passar muito mais água debaixo da ponte. Ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho, eu quero agradecer imensamente a disponibilidade do senhor de falar conosco, falar sobre assuntos tão importantes na manhã desta terça-feira. Bom voltar a falar com o senhor, viu? Assim como o senhor disse que é muito bom falar um pouco, nesse tempo de pandemia, onde a gente encontra menos as pessoas, pelo menos por telefone, a gente conseguir falar, e no caso do senhor conceder essa entrevista pra gente, é muito bom voltar a falar com o senhor, bom saber que o senhor está bem, aguardando a segunda dose da vacina, e desejar um ótimo dia pro senhor, dias melhores para todos nós, que a gente passe por essa pandemia, estamos passando, e que a gente, acima de tudo, sobreviva a ela e viva dias melhores lá na frente, a gente espera o fim dessa pandemia. E um ótimo dia pro senhor, forte abraço. Muito obrigado mesmo, e um abraço a Deus, hein? Um abraço a todos vocês, fica com Deus. Ana tem meu telefone, é só ligar a hora que quiser. Foi quase uma hora hoje, sem nenhum intervalo de propaganda. Acho que Deus vai puxar sua orelha, viu? Verdade. O papo foi puxando, o papo foi chegando. Rapaz, mas foi muito bom esse momento. Eu nunca vi isso não, rapaz. Um bom abração para vocês aí, viu? Fica todos com Deus. Um abraço à Feira de Santana e à região. Um abraço, muito obrigado. Valeu, começamos então com o ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho na manhã desta terça-feira.